União. E não a União ficar sistematicamente julgando fardos nas costas dos prefeitos e vereadores. Ora, a União tem mais dinheiro, mais recursos, mais poder de negociação. E, sobretudo, se fosse um presidente comprometido com o povo, teria construído um comitê de gestão dessa crise, em que ele escutasse os governadores e os prefeitos, porque sem eles não se faz política de saúde neste país. Desde a Constituição de 88, não foi nenhum governo, não foi nenhum dos governos petistas que inventaram isso. O federalismo na saúde vem da Constituição de 88. O que nós fizemos foi aprofundar, foi dar recursos para os governadores e para os prefeitos. Eu, pessoalmente, dei recursos tanto para a Fiocruz quanto para o Butantan, porque são duas instituições importantíssimas no nosso país. Então, eu te digo isso. Qual era o papel do presidente? Fazer uma comissão, um comitê de crise. Esse comitê de crise também teria de ele teria de escutar os infectologistas, os cientistas. Ele não pode, sabe, tem coisas folclóricas, mas essa coisa folclórica produz a morte. Aquela história de quem vacina vira jacaré. É folclórica, é absurda. A vinda de um presidente, você me desculpa, o Brasil, o fato das pessoas no Brasil querer se vacinar mostra a capacidade do nosso povo de ter visão crítica, imensa visão crítica do presidente, porque apesar de tudo que ele falou sobre vacina, as pessoas querem se vacinar. Eu não conheço uma pessoa que falou não vou vacinar. Eu nunca vi nem os meios de comunicação mostrar uma pessoa que não queira vacinar, o que é estarrecedor diante da campanha sistemática feita pelo senhor presidente contra a vacina. Então, eu me sinto, nesse momento, numa situação assim de imensa perplexidade. Por quê? Porque eu acho que tem medidas que tinham de estar sendo tomadas. Não para amanhã, para depois de amanhã, mas ele tinha de tomar medidas agora, ele tinha de ter uma discussão aberta sobre isso. E não esse tipo de polêmica que ele cria todo dia. Essa polêmica com o Supremo, por conta da pandemia, porque o que vai ser, obviamente, visível é que ele não quer essa discussão. Ele não quer essa discussão porque ele sabe o desastre que foi o general Pazuello na direção do Ministério da Saúde, que, na verdade, ele compartilhava com o general Pazuello a gestão. A responsabilidade da gestão do general Pazuello é dele. Como é dele também a do Mandetta, como é dele também a do Queiroga. Todos eles, ele tem corresponsabilidade. E acredito que é possível tomar medidas. Eu não digo que nós vamos voltar para trás, que não vai ter as 350 mil mortos, mas que você pode reduzir, você pode tentar quebrar o ciclo de contaminação e não deixar que ele se estenda, né? Que essa onda dure mais e mate mais do que já está matando. E nosso povo também, vamos lembrar disso, né? Voltou para a miséria, né, Paulinho? Nós tiramos o Brasil do mapa da fome em 2014, reconhecido pela ONU. E eu acho que é interessante tudo que a ONU reconheceu como sendo fundamental para que a gente saísse do mapa da fome e tirasse da miséria os brasileiros, é tudo que foi desmontado. Você vê que eles ignoram a agricultura familiar. Ignoram, simplesmente ignoram. E ela é responsável por 70% da alimentação do povo desse país. Você vê que eles não reajustam o salário mínimo. Você vê que numa situação de epidemia que tinha se obtido até por sugestão da Câmara, R$600, eles reduzem. E R$600
com o preço dos alimentos crescendo, também porque eles não tomaram providência. Exportam sem fazer estoque regulador. Aumentam o preço do gás de cozinha. O gás de cozinha é item, né, fundamental da mesa do brasileiro. Então, você veja, são medidas que vão ter de ser tomadas em 2 âmbitos. A CPI da Covid-19 vai ter de tratar do desgaste, da miséria e da fome. Porque nas filas, ou seja, hoje você vai no supermercado, tem gente na porta pedindo comida, pedindo alimento, cesta de alimento. Você entende que você deu um feijão, um arroz. O governo brasileiro tem condições de atender essas pessoas. O governo brasileiro tem condições. Nós não somos um país sem recursos. Então, eu estou te dizendo, Paulinho, que eu acho que nesse quadro de fechamento, onde até a democracia, aquela parte da democracia fundamental, que é a democracia das ruas, não é possível de ser expandida e efetivada, o Congresso tem um papel muito importante, que é justamente tentar, nesse Covid-19, ao contrário do que diz o presidente do Senado, tentar encontrar caminhos para impedir que esse quadro desastroso continue. Agora, acho que nós precisamos de ter, nesse momento, muita coragem política para chamar as coisas pelo nome e não ficar criando apelidos coloridos do tipo bandeira preta, bandeira vermelha. Aqui no Rio Grande do Sul, onde você tem uma explosão de mortes, eu acho que o Rio Grande do Sul virou o epicentro, o sul do Brasil, o epicentro da Covid-19. Eles resolvem abrir atividades não essenciais no meio de uma superlotação das UTIs. Então, nós chegamos a um ponto que essa quantidade de gente que está morrendo não é gratuita. Agora, tem uma coisa que é a pior de todas, é que o fato de você ter esse nível de contágio implica na possibilidade do vírus ganhar, a estratégia do vírus ser uma estratégia vitoriosa, ou seja, novas cepas, novas mutações, novas formas de ataque. E nós estamos vendo hoje a América Latina inteirinha preocupada com a cepa chamada cepa brasileira, cepa amazônica, né, a P1. Então, nós estamos contribuindo para uma piora da situação. Presidenta, é muito boa esse início da sua fala, porque a senhora situa uma série de providências que seriam necessárias, que se tivessem sido tomadas, nós não estaríamos assim. Tem cientista que calcula de cada 5 mortos, 4 nós poderíamos ter evitado. Então, eram medidas que teriam que ser tomadas, tanto para preservar a vida, quanto para preservar a economia, quanto para não permitir que as pessoas caíssem na miséria. Eu quero fazer umas perguntas para a senhora, mas antes pedir para dar um salve para Diadema aqui, o Gel, também cumprimentar a Ediva Aguilar, que coordenou todo o processo daquela mobilização contra o golpe que deram, é aniversário dela hoje, por isso que eu... Parabéns. Também. Então, eu quero pedir para você um espaço para me dar parabéns para a Ediva. A Ediva sempre vai ser uma pessoa muito querida para mim. A Ediva é uma liderança feminina, ela é uma mulher assim, sabe mulher de fé? A Ediva é uma mulher de fé. Ediva, um abraço, um beijo no coração, minha querida. E muita saúde, a gente precisa muito de você, se cuida. Eu quero também mandar um abraço para a Ana Corso, que é vereadora em Caxias do Sul, nossa companheira Ana Corso. Isso, aqui em Caxias. Caxias, e prestar uma homenagem ao Machado e à Vera, que é um casal que participou sempre do meu mandato e que perderam um filho pela Covid. O filho é chamado de neto, né, por
conta que tem o mesmo nome do avô. Com 41 anos, ele faleceu essa semana. Eu quero transmitir os meus pesares à Vera Machado e ao Machado, dois militantes maravilhosos de São Paulo, nascidos em Uberaba e perderam o filho essa semana. Mas, presidenta, vacina. Ali em agosto, várias empresas ofereceram vacina para o Brasil e o Brasil não comprou vacina, não comprou. Era como se a gente tivesse um final de campeonato e eu não compro ingresso. Aí eu deixo para querer ir para o jogo no dia final do jogo. Aí não tem mais ingresso. Eu acho que eu não compro bola nem chuteira, Paulinho. É isso, é isso. E a segunda pergunta que eu queria fazer para a senhora é: BRICS, a Rússia produziu sua vacina, a China produziu sua vacina, a Índia produziu sua vacina, e aqui os cientistas brasileiros, corajosos, né, acabaram criando uma solução que, finalmente, eu acho que vai ter uma vacina brasileira, mas muito tardiamente, por conta do presidente que remou contra a maré. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco desse tema das vacinas, a sua visão sobre as vacinas, a hora que nós devíamos ter feito isso, como nós poderíamos ter ampliado o nosso parque farmacêutico nacional de produção de vacinas, o papel da Fiocruz, o papel do Butantan. Pois bem, eu acho, Paulinho, que duas coisas caracterizam os dois governos que se seguiram ao golpe de 2016. Desprezo pela redução da desigualdade no país. Mas tem um segundo que é grave também, porque são as duas formas do Brasil virar uma potência que ele pode ser, dado o seu tamanho, dado a sua riqueza, dado a força do seu povo, que é a ciência e a tecnologia. Mas para ciência e tecnologia é necessário educação. E é necessário um compromisso com a ciência, um espaço para o desenvolvimento científico e tecnológico, que dá resultado com inovação. Então, nós tivemos sempre esse cuidado. Na área da saúde, nós desenvolvemos as parcerias produtivas na área da saúde. Para quê? Para juntar o governo e a iniciativa privada e fazer desenvolvimentos farmacêuticos. Além disso, nós temos dois grandes laboratórios. Um chama Butantan e o outro chama Fiocruz. E para esses dois laboratórios, independentemente se o Butantan é uma instituição do Estado de São Paulo ou não, o governo federal tem obrigação com ele. Então, e por quê? Porque o Butantan e a Fiocruz tinham know-how em fazer vacina. Quando houve a crise do Zika vírus, o governo federal procurou essas duas instituições e criou uma linha de financiamento, porque é público e notório no mundo que tem conhecimento científico sobre essa área, da força dessas duas instituições e do fato que o SUS, o Sistema Único de Saúde, esse que foi apedrejado durante todo o tempo dos nossos governos e também antes por aqueles que queriam a privatização do Sistema Único de Saúde, como é o caso do ex-ministro Mandetta, eles reconhecem, o mundo inteiro reconhecia que o Brasil tinha capacidade científica e tecnológica para desenvolver vacina e tinha também uma estrutura de vacinação que era objeto de uma grande admiração. Nós vacinávamos em 3 meses algo em torno de 80 milhões, um pouco mais, de brasileiros a cada ano. E eu queria dizer que o Brasil tinha uma relação e uma inserção com os BRICS. Era Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Deles 5, nós tínhamos, e éramos reconhecidos por isso, uma grande capacidade tecnológica, porque o Brasil, apesar de que alguns querem transformar ele em primário exportador, sempre foi um país com capacidade de produção de aviões, por exemplo, de jatos.
apesar de venderem para Boeing, depois essa é outra história. De ter tecnologia de águas profundas, de ter tecnologia desenvolvida na área de agricultura, de ter tecnologia na área da saúde. Então, nós poderíamos ter tido uma vacina, mas para isso não é possível sucatear a educação, nem sucatear os laboratórios importantes, as instituições importantes, ou colocá-los a pão e água. Não é possível. Se em algum momento eles podiam alegar, olha, agora não dá, eu vou reduzir um pouco, mas reduzir por esse período inteiro é um crime contra o país. E nós poderíamos, não é estar importando o IFA e fazendo vacina. Nós podíamos ter colocado dinheiro na vacinação. Poderíamos ter colocado dinheiro na conversão industrial de uma parte para produzir aqueles elementos essenciais para o combate a essa pandemia. Aí eu vou falar uma coisa. Até onde eu sei, a Petrobras tinha condição, em algumas das suas refinarias, de produzir oxigênio. Eu não sei como é que está isso. Mas, você entende? Era a primeira coisa, antes de começar, viu que tinha crise, tinha de reunir todo mundo e falar quais são os elementos estratégicos. Não tem análise, não tem... Sabe o que tem? Eles não têm projeto para o Brasil, a não ser aquela lenga-lenga de respeito ao mercado. Mas que mercado? Que mercado? Vamos dizer qual é o mercado que eles querem que a gente respeite. É o financeiro. Não é o industrial, não é o agrícola, não é o mercado de serviço, é o financeiro. A lógica e os desígnios do mercado financeiro. Então, você veja, ao mesmo tempo, se nós estivéssemos no governo, eu te asseguro, a parceria com a Rússia e com a China era diferente. E com a Índia, esqueci da Índia. A parceria seria diferente. Porque nós não teríamos, primeiro, renegado a Rússia e a China como foi renegada. Elas foram renegadas. A Índia não foi dada a menor importância para a Índia. A única coisa que esse governo, com o seu ministro do exterior, fazia era dar continência para a bandeira americana e ser absolutamente subalterno ao presidente Trump. E veja você que mesmo o Trump, que também foi negacionista, etc., quem comprou as vacinas que o Biden está usando foi o Trump. Porque o Biden não as comprou no dia que assumiu. Não daria tempo, não teria contrato. Você entende? Não teria. Quem comprou foi o Trump. Então, eu te digo o seguinte, eu me lembro perfeitamente, você também se lembra, do desprezo pela vacina da China. Você lembra quando o Pazuello, num átimo de lucidez, diz o seguinte, vamos comprar a vacina chinesa, e é desautorizado? E ele responde, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É esse tipo de atitude que não é viável. Não é viável a atitude de um filho do presidente e seus próximos xingar um governo com o qual nós tínhamos uma relação estratégica, que é a China. Não tem cabimento esse tipo esse tipo de atitude. Hoje, nós vivemos da Coronavac. Qual é a real? E é um absurdo não terem aprovado a Sputnik V, porque a Sputnik V é uma vacina reconhecida, por exemplo, pelo Lancet, como uma vacina com grande cobertura. E a gente sabe, né? Não sei se esse governo sabe, mas os russos têm uma tradição na área química e biológica. Ao mesmo tempo, por que não? A Pfizer nos ofereceu vacina, por que não comprar? Por que não comprar da Moderna, da Janssen? Você teria uma diversificação, você podia ter pontes, podia ter essas parcerias que foram feitas.
E podia ter fontes alternativas, fazer um estoque. Não é viável, a gente não vai nunca aceitar, né, Paulo Teixeira, que foi por conta de recursos financeiros, né? Recursos financeiros não são os motivos suficientes para isso. Aliás, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu saí do governo, eu deixei, né, o que havia sido acumulado desde o governo do presidente Lula, quando ele paga o Fundo Monetário. Você lembra bem, ele paga em 2005 o Fundo Monetário, porque o Fernando Henrique Cardoso tinha deixado o Brasil do que tinha dinheiro para pagar a dívida. Era essa a situação. E aí nós pedimos emprestado essa diferença para o Fundo Monetário. O Lula paga. E quando eu saio do governo, eu deixo 380 bilhões de dólares. É óbvio que isso é uma reserva. Eu acho que, diante da pandemia, eu nunca fui a favor de mexer nessa reserva, porque ela é uma garantia contra ameaças e tentativas de coagir o Brasil. A gente sabe o que significa as missões do Fundo Monetário na nossa porta. Eu nunca fui a favor de mexer. No caso da pandemia e de sobreviver, fazer o povo brasileiro sobreviver da melhor forma possível, diante dessa pandemia, eu seria absolutamente favorável a que a gente utilizasse o rendimento dessas reservas para comprar as vacinas necessárias. Ou, inclusive, parte da reserva, porque seria uma parte pequena das reservas. Então, o Paulo Teixeira, eu fico impressionada com a falta de descortínio, ou seja, não conseguem pensar um minuto à frente. Por que não conseguem? Porque são negacionistas, porque negam que tem a doença, porque negam a ciência. Porque qualquer ser humano que estivesse de posse do nível de informação que um presidente da República tem, que um gabinete do presidente da República tem, que os ministros têm, qualquer um providenciaria vacina. Não havia ninguém que dissesse: enquanto não houver vacina, nós temos de usar máscara e fazer o distanciamento social, lockdown sempre que houver onda e crise. Não é isso? É isso. Todo mundo sabia disso. É isso. Eu fico sem entender. Porque tem hora que eu não... Olha, Paulinho, eu não entendo realmente o que passa na cabeça dessa gente para não ter providenciado isso. Não passa, né? Tem gente que diz que é um projeto, né, presidente? É um projeto, um projeto para chegar nisso. Eu sempre... Eu já escutei essa possibilidade, essa versão, mas eu acho ela tão abjeta que eu me recuso a considerar. Talvez seja isso, mas não acredito que seja possível isso nessa altura da vida, não. Presidente, eu quero agradecer aqui o Eduardo Modena, que é o reitor do Instituto Federal de São Paulo, a Duca Rachid, que é uma novelista que ganhou o prêmio Emmy pela novela Joia Rara, agradecer a presença dela, também de São Miguel Paulista. Eu queria também dar um abraço para ela. Para a Duca Rachid, olha que ela é lá de São Miguel Paulista e hoje é uma das maiores novelistas do Brasil, está aqui presente. E tem muita gente falando, Dilma, coração valente. É mesmo, coração valente. Presidenta, esse governo vai terminar, na sua opinião? Porque, veja, a senhora foi vítima de um golpe, sem ter feito absolutamente nada errado. Todo mundo sabe o seu zelo, a sua seriedade, a sua retidão. Ninguém pode acusá-la de nada. E aí criaram uma situação e deram um golpe.
para ter isso que nós estamos tendo no Brasil hoje. Hoje, Paulinho, hoje, inclusive, eu faço uma nota para a Folha sobre essa questão, que eles estavam se referindo ao Plano Safra, porque a alegação do golpe foi que eu tinha feito um crédito para o Plano Safra. Não fiz. Eu fiz aquilo que todos os presidentes desde 1992 fez. Fiz a subvenção para a agricultura, a pequena, a média e a grande. É por isso que eu levei o golpe. É isso. A alegação é o Plano Safra. É até apoiar a agricultura, né? É interessante, né? E hoje e as pessoas tinham comida na mesa, né, presidente? Tinha comida na mesa. A própria ONU reconheceu, né, que 43 milhões de crianças também tinham sua alimentação por conta da agricultura familiar. Presidente, a senhora acha que esse governo chega ao final porque ele sim cometeu gravíssimos crimes, gravíssimos. O problema da vacina, descredenciar leitos de UTI, deixar faltar oxigênio em Manaus, estimular o uso de máscara, o distanciamento social. Enfim, tem até um estudo da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, coordenado pelo professor Fernando White e pela professora Deise Ventura, que eles provam todos os decretos que ele baixou e como eles operaram no que eles chamavam de um projeto de imunização de rebanho. E é por isso que nós estamos chegando assim. Teria sido pior se os governadores não tivessem evitado, se os prefeitos não tivessem evitado, se o Supremo não tivesse feito sua parte, se o Congresso não tivesse feito sua parte, teria sido muito mais dramático. Mas o que a senhora acha? Porque esse governo, ele cometeu muitos crimes. Agora, o que parece também é que o Centrão sequestrou o orçamento e ficou meio que uma troca, né? O Centrão com o orçamento e ele fazendo esse governo criminoso pela frente. Mas qual a sua opinião em relação a essa CPI, essa decisão dessa semana? Ele está revoltado por não querer uma CPI. Ora, não quer uma CPI, por que ele teme uma CPI? Bom, eu acho, sabe, Paulo Teixeira, que, infelizmente, pelo menos assim, pelo que eu vejo até agora, as forças que lhe sustentam são as mesmas forças responsáveis pelo impeachment, pela prisão indevida do presidente Lula, pelo fato de terem criminalizado, porque para dar o golpe com o impeachment, não podia parar ali, porque em 2018 o Lula seria eleito. Então eles providenciaram que a Operação Lava Jato interditasse o Lula. Não tem novidade nenhuma nessa história, porque o próprio procurador, no dia que estava com aquele PowerPoint, perguntado quais eram as provas, disse: eu não tenho provas, eu tenho convicções. Então, o Lula foi preso por conta de que convicção? Da convicção que ele seria eleito presidente. Aí ele foi julgado, condenado e preso por um juiz que nós sabemos quem é, que é um juiz que, depois de prender o candidato mais importante e que ganharia as eleições, vai para o Ministério e aceita o Ministério da Justiça do Bolsonaro, ele está fazendo isso baseado numa suposição. O resto todo do mundo é tolo. Um bando de tolos. Ele foi um cara, portanto, que criminosamente interditou o Lula. A interdição do Lula é interessante. O golpe e a interdição do Lula destrói a possibilidade de eleição da direita liberal. A que deu o golpe, o senhor Fernando Henrique Cardoso e etc. O PSDB. Também torna extremamente difícil a eleição de alguém do MDB, do Temer, e de todos que participaram do governo Temer. E aí se elege quem? A extrema-direita.
A extrema-direita que dá a cor neofascista e faz uma aliança com o mercado neoliberal. Paulo Teixeira, em plena crise dos 350 mil mortos, alguns representantes do PIB brasileiro ovacionar o Bolsonaro e não discutir a pandemia, mostra que o mercado é isso. O mercado sustenta esse processo. Ele não desceu do cavalo montado pelo Bolsonaro e pelo Partido Militar. Porque aquela história de que eles defendem, eles zelam pela democracia e são a garantia da democracia, bom, só se a gente esqueceu de olhar o que aconteceu nos últimos anos no Brasil com a participação deles. Ninguém tem 6.157 no primeiro escalão, segundo o TCU, de militares, e tem, parece, mais de 11 mil cargos em DAS. Então, eu te digo o seguinte, os 6.157, pelo que eu entendi, são cargos de direção, de algum nível de direção. DAS são cargos de assessoria. Então, o que eu acho, Paulinho? Eu acho que há uma cumplicidade pela permanência do Bolsonaro. E essa cumplicidade, ela tem de ser corroída pela população brasileira. É a população brasileira que vai tirar ou vai impedir, vai bloquear que eles suportem o Bolsonaro. O que acontece com a pandemia? Que é uma outra hipótese que falam. Por que não dão bola para a pandemia? Porque a pandemia impede que as pessoas possam ir para a rua e protestar. Eu não sei, não acredito muito nisso, mas, em todo caso, essa é a realidade. A pandemia corrói a democracia também. Ela corrói a vida das pessoas, mas corrói também a democracia. Porque ela impede isso. Ela impede que as ruas, desatem esse nó de alianças e cumplicidades que foi dado. Por mais que tentem versões edulcoradas do que aconteceu. E por mais que critiquem partes, mas são aqueles que, em plena pandemia, nessa crise monstra, são a favor de estraçalhar a Petrobras, de ficar vendendo a Petrobras esquartejada. Querem privatizar a Eletrobras. São a favor de ficar vendendo refinaria e atrelando os preços dos combustíveis ao mercado financeiro, que é conversa fiada, que é o mercado de produção de petróleo, é o mercado financeiro de petróleo, que é a referência de preço no Brasil. O mercado futuro, que é 3 vezes maior que o mercado físico, tá? É esse mercado. Então, você tem uma situação que falar para mim que há uma crise, que ele está isolado dos militares, que a parte ideológica do governo é isso e aquilo. Que isso? É essa aliança. Por quê? Porque a parte que é responsável pelos 30% do apoio de massa que ele ainda tem, tá? É a neofascista. O senhor Mourão conta com o quê? Sabe aquele... Não, isso eu ia fazer uma citação. É uma citação interessante, é uma citação da Segunda Guerra Mundial, que o Pio XIII, o Pio XII, sei lá qual era o Pio, um dos papas, eu acho que era o Pio XII, sim. Pio XIII, não. Ele era um papa muito complicado, né? Ele não protegeu um dos maiores escândalos da Segunda Guerra Mundial, que é o morticínio dos judeus, né?
E diante disso, né, tem várias explicações, por isso, por aquilo, por aquele outro. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: você não pode, diante de um ato de repugnante como é esse do morticínio, um ato nazista, justificar qualquer outra coisa. E aqui no Brasil, o que eles fazem? Diante, por exemplo, do Haddad, um professor, eles diziam que eles não conseguiam optar. Né? Então, estou querendo dizer que não há justificativa nem moral, nem ética, nem política para ter votado no Bolsonaro. Todo mundo sabia quem ele era. Ou ele não defendeu a tortura no meu impeachment, ou ele não falou todos os absurdos que falou durante toda a sua vida. Ou eles não contribuíram para o clima de ódio e para essa versão da Guerra Fria anticomunista, que é o antipetismo, com a mesma irracionalidade que sempre ela se conservou. Aqui no Brasil, chegaram a haver um comunista no João Goulart. Então, você tem todo um acompliciamento dessa elite que não dá para... A gente só se arrua em pô, Paulinho. Só se arrua em pô. Porque a Marta Azevedo aqui fala da rua. Evidentemente que uma das possibilidades são as carreatas, né? Elas podem... Eu tenho visto em algumas cidades as carreatas... Eu acho que sempre serão... A pandemia impõe que sejam menos. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo hoje. Mesmo em lugares como aqui a América Latina, que vinha de mobilizações intensas. Você não consegue. É muito complicado. Como que você garante que as pessoas vão para a rua? É isso, não podemos chamar as pessoas para ir para a rua, né? É um risco danado, né? Agora, essa mobilização ela vai ter que ser nas redes, ela vai ter que ser nos panelaços. Não, a gente está vendo um túnel, tá? Um túnel. Nós temos, no Brasil tem know-how em túnel. Nós entramos em túnel em 64 e saímos do túnel em 21 anos depois. Eu acho que esse túnel é mais curto, bem mais curto. Eu acho que o Brasil vai digerir a população brasileira, porque a gente, Paulo, tende a acreditar, eu só acredito na força das ruas, do povo mobilizado, do povo organizado, dos partidos organizados junto, você entende? Eu acredito nisso, eu acredito que isso muda. A não ser, Paulo, que haja, mais uma vez, alguma transição por cima negociada. Eu não vejo clima para uma negociação por cima, porque eu não vejo ninguém acreditando numa alternativa, entendeu? E aí tem essa novidade, que é a presença do Lula. Mesmo que o Lula, hoje, ele não é uma pessoa que acha que a gente tem de ficar discutindo eleição. É tão grave a situação do Brasil que a gente tem de discutir a saída da crise do Covid, né? E como é que você salva as pessoas desse país, né? Mas o Lula, ele, por si só, e foi por isso que ele ficou 580 dias na prisão, ele é uma alternativa real de poder. Então, hoje eu temo uma coisa muito grande, sabe, Paulinho? Eu, quando vi o Merval, na segunda-feira, dia 5, fazendo uma proposta indireta de golpe jurídico, que é o próprio Fachin, que considerou que o juiz Sérgio Moro exorbitou, porque não era juiz federal, juiz natural, e não podia, portanto, julgar o Lula, que ele exorbitou, então tinha de cancelar isso e levar de volta para Brasília. O Merval Pereira estava defendendo
a ida para, ao invés de esgotar na turma, na segunda turma, a ida para o plenário do Supremo. Ora, o que ele quer com isso? Ele quer com isso tentar reverter a sentença que reconheceu tanto que o Moro exorbitou, porque ele não era juiz natural coisíssima nenhuma, como ele foi parcial. Querem reverter isso. E quando o Merval fala, ele geralmente sinaliza golpe. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Em novembro ou dezembro, um dos 2 meses, antes que eu tomasse posse, ele começou a falar que eu ia sofrer um impeachment. Na véspera da eleição, ou um pouco antes da eleição, ele disse o seguinte: se ela for eleita, ela vai sofrer um impeachment. Agora raciocina comigo, Paulo Teixeira. Um impeachment, pela lei, a única lei que existe sobre impeachment no Brasil, ele diz o seguinte: você só pode sofrer impeachment por fatos ocorridos durante o seu mandato. Bom, meu mandato sequer tinha começado. A menos que ele tivesse uma bola de cristal, ele podia estar propondo, dizendo que eu ia sofrer um impeachment. Como ele não tem bola de cristal, o que ele estava fazendo era um toque de reunir. E eu temo que ele esteja fazendo o mesmo toque de reunir agora. Que ele sinalizou um toque de reunir. E eu estranho muito que esse processo tenha ido para o plenário. Eu espero que os juízes que faltam votar, que vão votar, tenham a mesma dignidade e a coragem que tiveram os ministros que deram a maioria para o Lula na segunda turma. A Carmen Lúcia, o Lewandowski e o Gilmar Mendes. Espero. Porque eles dignificaram o Supremo. Como também eu acredito que o Barroso dignificou o Supremo ao votar, ao determinar que já havia condições constitucionais para se abrir a CPI. Então, Paulinho, eu estou muito preocupada com essa questão do Lula. E interessante que as duas coisas vão ser, parece, votadas no mesmo dia. Tanto a questão da CPI, pelo menos pelo que eu entendi, era para o dia 16, uma coisa assim, agora está no dia 14, como também essa ida da segunda turma, que já tinha esgotado o assunto, a gente já tinha encerrado o assunto, reabrir o assunto outra vez, e houve essa sugestão extremamente suspeita do senhor Merval, que geralmente é o toque o toque de ajuntar-se, liderado pela Globo, e a gente sabe que a Globo é golpista. Presidente, agora, primeiro é muito estranho mesmo, porque a turma já decidiu de um lado, da incompetência, até pelo voto do Fachin, né? Ele já disse que Curitiba é incompetente. Ora, um juiz incompetente, tudo que vem dele não pode valer, nada que vem dele pode valer. Em segundo lugar, a turma decidiu pela suspeição do Moro. E são votos... Ele é incompetente e suspeito, então, né? E suspeito. E são votos que o Fachin que deu, que é o relator da Lava Jato, e a Carmen Lúcia, que sempre fortaleceu a Lava Jato. Então, são votos que nós podemos dizer que, inclusive, surpreendentes esses votos. E não tem nada que tenha que construir uma jurisprudência no pleno. O pleno, quando você afeta um tema ao pleno, é porque tem uma jurisprudência a ser construída, aí não tem jurisprudência. Mas agora eu acho que
tem uma questão, essas questões estão tão evidentes a partir daquele hacker de Araraquara, Delgatti, que deu conhecimento das conversas entre procuradores e juízes e que mostraram um conluio entre juízes e procuradores, e um conluio entre procuradores e autoridades estrangeiras dos Estados Unidos, da Suíça. Quer dizer, validar isso vai ficar muito ruim para o Supremo Tribunal Federal. Muito ruim para o Supremo Tribunal Federal também no momento que um presidente da República tenta emparedar o Supremo Tribunal Federal, não é? E, evidentemente, nós temos que dizer o seguinte, tem que ter justiça para o Lula. Toda vez que o Lula ganha, alguém tenta alterar. E ele ganhou agora de 2-0 e tenta alterar. Mas eu acredito, e nós temos que fazer esse pronunciamento. Nós, como a senhora disse, eu espero dos ministros do Supremo Tribunal Federal no dia 14 que eles julguem com justiça o presidente Lula e anulem todas as decisões proferidas por Sérgio Moro e também entendam que Curitiba não tinha competência para julgá-lo, já que nada que eles acusam aconteceu em Curitiba e não tinha nenhum vínculo com a Petrobras. E hoje tem uma matéria, acho que no Le Monde, presidenta, em que eles mostram a intervenção americana, como a Lava Jato foi braço de uma política americana para derrotar o Brasil no momento em que o Brasil estava crescendo, ganhando musculatura, o Brasil estava ganhando, as suas empresas ganhavam juntas. Você está falando o Le Monde Diplomatique ou o Le Monde? Le Monde, o Le Monde. Eu vou olhar aqui, presidenta, mas tem uma matéria hoje muito importante que saiu num jornal francês e que é o Le Monde mesmo. Ó. Le Monde destaca como os Estados Unidos usaram a Lava Jato em benefício de interesses próprios. Essa matéria vale a pena, é de hoje, e eles fazem um estudo muito profundo. Tem uma matéria, essa matéria foi traduzida, está no 247, e demonstra o quanto os Estados Unidos fizeram um trabalho desde 2007, desde o governo George Bush, para tentar derrotar o Brasil. Então, o Sérgio Moro, o Dallagnol foram treinados pela Embaixada Americana, pelo Departamento de Estado americano, pelo Departamento de Justiça. E nós temos aquele indício, né? Todos os indícios do Delgatti, que mostra que eles tentaram, de todas as formas, esconder a sua relação com tanto o FBI como o Departamento de Justiça, né? Inclusive, na matéria fala, presidenta, da espionagem que a NSA fez... Comigo. Com a senhora. Pois sim, foi. A NSA, ela gravou, ela espionou o meu gabinete e a Petrobras, os dois. E quando nós fomos... Era o vice-presidente, era o Biden. E não foi eu que falei com o Biden. Quem falou com o Biden foi um grupo que tinha o ministro da Justiça, da Ciência e Tecnologia e mais outros. Ele disse que nada podia fazer. Aí eu tive um encontro bilateral com Obama na paralela do G20, na qual eu dizia para ele que era gravíssima a situação, porque o Biden disse que não negou que tinha havido, e disse que nada podia fazer, e ele, Obama, disse que ele podia fazer sim, porque ele era o presidente dos Estados Unidos. Estava ele e a Susan Rice. Aí é interessante porque o que a gente queria? O que era para ser feito? A gente queria, que ele dissesse o que tinha sido grampeado de nós, do meu gabinete e da Petrobras. 2, que dissesse que sentia muito, que não ia continuar, que jamais grampearia, dado as relações que havia entre o Brasil e os Estados Unidos. E 3, que ele
dissesse se havia qualquer outra, se eles tinham conhecimento de qualquer outro grampo sobre qualquer outra coisa do governo. O Obama que disse que ele era o presidente, que ele responderia para mim. Estava eu com meu ministro de Relações Exteriores e ele com a Susan Rice, que tinha mais ou menos esse status. Eles não têm ministro de Relações Exteriores, o Departamento de Estado funciona, mas a assessora de segurança do presidente também funciona lá, mas tem essas especificidades. Aí, o que aconteceu? Que ele me daria uma resposta em uma semana. Passou uma semana, ele me ligou e disse que, infelizmente, ele não tinha como me responder. Eu disse, bom, se você não tem como responder, eu também não vou poder comparecer à visita de Estado que nós tínhamos marcado, porque eu não vou me sujeitar ao fato de chegar para visitar os Estados Unidos e a imprensa só querer saber o que foi grampeado de mim e da Petrobras. Não é uma relação correta, não é uma relação respeitosa, então não vou. Bom, passa o tempo, tem a reunião, a Assembleia Geral da ONU, e eu recebo um pedido pela Embaixada Brasileira para encontrar com o presidente Clinton, ex-presidente Clinton, numa paralela. O presidente Clinton diz o seguinte para mim: estou aqui numa conversa que não é oficial, mas eu queria te dizer o seguinte: assim como você, junto do Pentágono, tinha toda uma estrutura industrial, em torno da NSA também tinha toda uma estrutura industrial que desenvolveu softwares, que desenvolveu aplicativos diferenciados, mas eu não queria falar, mas Big Data, ou seja, também utilizou de muitos Big Datas, então tinha toda uma estrutura. E esses senhores, those guys ou these guys, eu não lembro, tá? Foi essa a expressão. Are crazy. Eles privatizaram a inteligência. E, portanto, eles não sabem o que foi quais são os dados que foram copiados, foram vazados. Inteiramente não sabem. Falei, bom, eu sinto muito, mas... Aí o Obama, porque tem também, não vai por causa de mim, mas tem também a Angela Merkel, e nós fazemos uma denúncia na ONU, não sei se você lembra. Lembro. Aí o Obama abre um processo para ver essa história dos grampos nos chefes de Estado. E aí eles tomam uma série de medidas e tal, e coisa. E é isso. Eles, de fato, estavam atrás da gente. A Kátia Passos, ela publicou aqui nos Diálogos, jornalista Kátia Passos, as matérias que falam de hoje do jornal Le Monde. Sugiro a todos e todas que leiam essa matéria do jornal Le Monde. Peço que o nosso pessoal também poste no nosso site, no nosso Facebook, essa matéria do Le Monde que, como a presidenta aqui está trazendo, ela foi espionada e o objetivo era a Petrobras. E todo mundo está vendo a repartição, a venda da Petrobras. Presidenta, eu queria receber aqui agora duas pessoas e uma terceira que é homenageá-la. Uma vai fazer, ela fez uma poetisa, vereadora de Araraquara, que é a Fabiana Virgílio, que fez uma poesia para a senhora. Mas eu vou deixar para o final. Mas agora eu queria receber aqui... Está muito ruim o som, viu, Paulo? Ah, tá. Primeiro eu queria receber aqui... Quem sabe eu não fecho o meu, hein? Um cientista brasileiro, queria receber um cientista brasileiro, que é o Gustavo Cabral. O Gustavo Cabral, ele é do interior da Bahia. Ele estudou
lá na Bahia, fez graduação, depois fez mestrado, doutorado, pós-doutorado no exterior, e é um dos cientistas que está estudando a vacina. E, Gustavo, fala um pouco de você e fala um pouco da sua relação com a presidenta Dilma Rousseff, o que ela representou na sua vida para você galgar esse grau de cientista pelas suas virtudes, mas também pelos programas que você pôde vivenciar. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Paulo. Boa noite, presidente. Enfim. Boa noite. É um pouco engraçado estar dialogando com vocês hoje, porque é um pouco de a história moderna que a gente está vivendo, né? A gente está, imagine, eu nascido lá no sertão da Bahia, engraçado, presidente, que eu terminei o segundo grau aos 22 anos, né? Um pouquinho mais velhinho, porque eu trabalhava na roça, trabalhava em feira pública, e a gente não tinha a ideia do estudo, de estudar. Bom, aí é aquela coisa de falar, agora eu vou estudar, vou mudar de vida, a minha família não tinha condições, mas enfim, a gente sempre tem que dar um jeito, né? E aquela coisa de correr atrás. E eu concluí o segundo grau, o ensino médio, né, aos 22 anos, lá em 2003, 2004. E aí começa a jornada de estudo. Tem que estudar, eu fui fazer graduação, e aí já comecei na iniciação científica, com bolsa de pesquisa. Iniciação científica, com bolsa de pesquisa, as coisas melhorando no Brasil, aquela coisa da esperança. Porque imagine, não dá para a gente que vem de uma classe muito menos favorecida, apenas estudar. Esquece, não dá. Porém, com a bolsa de iniciação científica, deu. Iniciação científica, estudando, fui fazer o mestrado, também com projeto de pesquisa, bolsa de estudos para o mestrado na Federal da Bahia. Primeiro estava na UNEB, Universidade Estadual da Bahia, fui para a Federal da Bahia, vim aqui para a USP, doutorado, também com bolsa de pesquisa. Aí eu, pronto, vou para o exterior, fiz doutorado de sanduíche em Portugal. E aí voltei para o Brasil, terminei meu doutorado aqui na USP, fui para Oxford, a maior universidade do mundo e tal. E aí acabei que no exterior fiz 3 pós-doutorados, sendo 2 na Universidade de Oxford, 1 na Suíça e tal. E eu estava brincando com o Paulo essa semana, a gente brincando algumas histórias que envolvem isso. E o Paulo, você tem que conhecer a Dilma, tem que conhecer o Lula e tal. Você está brincando, isso não vai acontecer, mas enfim, o Paulo sempre dá um jeito, né? E aí eu queria chamar atenção para algumas coisas nisso tudo. Por mais que eu seja... Eu não estou escutando, Paulo. Está conseguindo escutar agora? Não está? Puxa vida, eu estou conseguindo escutar o Gustavo e a presidenta está com problema no som dela, então. Presidente, já não tem aí... Está dando eco. Então tá. Eu vou fechar o meu microfone. Isso, talvez. Está escutando, presidente, agora? Pronto. E aí tem algumas coisas, presidente, que eu queria aproveitar. Eu estava brincando com o Paulo essa semana, falando que por mais que a gente seja excelentes pilotos, sem o carro a gente não vai chegar a lugar nenhum. E assim, imagine que a gente... Você acha que consegue escutar? Tá tendo eco? Eu fechei o meu som. Faz aí, vamos ver se ela escuta agora. Vou botar o fone. Agora tá conseguindo escutar? Tá melhor? Agora tá melhor. Então, e aí a gente estava discutindo sobre essa questão do estudo no Brasil, da educação, ciência, tecnologia, inovação, que, primeiro, que jamais eu faria uma carreira dessa sem bolsa de pesquisa. Trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, para um menino que não tem condições financeiras, que não tem o suporte familiar, seria impossível. É algo fora do comum. Agora, aí soma as coisas de terminar o ensino médio aos 22 anos e pegar aquela fase
de investimento em ciência, tecnologia, inovação, e surge o bendito Ciências Sem Fronteiras, que deu um boom no planeta. E eu peguei exatamente essa época, assim, Ciências Sem Fronteiras, que aí eu fui para Portugal, fui para a Inglaterra, e a gente tinha algumas brincadeiras, presidente, que a gente fazia. E aí a Dilma já pagou a pensão hoje, e a gente fazia as brincadeiras com os amigos, né? Tipo, e aí a Dilma já mandou a pensão. Olha, não saiu ainda, mas avisa aí. E a gente conectado e fazer ciência, tecnologia e inovação. Aí surgiu os cartões. Ela falou, opa, a Dilma já mandou os cartões, agora a gente já não precisa estar perguntando ao outro. E aí é um momento interessante assim da nossa história, porque de repente a gente tem projetos de pesquisa temático regionalizados, porque as pessoas precisam entender que esse projeto, principalmente depois de 2006, aquele investimento 2006, 2008, aquele boom, e aí 2010 dá um aumento gigantesco assim, em surgimento de bolsas de pesquisas no Brasil, e aí principalmente projetos temáticos regionalizados, projetos de pesquisa em determinadas regiões específicas, viam Sem Fronteira. O que teve de gente saiu assim sem perspectiva, sem qualquer possibilidade de estudar, e foram para os grandes centros de pesquisa, é fora da realidade. É fora da realidade. Só que também, claro, teve aquela questão de 2016. A Pretende sabe muito bem. 2016 bateu desespero em quase... Assim, os amigos que estavam no exterior entraram em desespero. E agora para a gente voltar para o Brasil? Não podemos voltar. Todo um monte de investimento brutal que foi feito, simplesmente a gente começou a alimentar intelectualmente vários outros países por causa do desespero dos amigos que tinham tido toda essa formação. Então, assim, eu vi bem dessa geração, presidenta, de pegar aquela fase do Lulinha. A gente brinca, a gente é nordestino, né? Pelo meu sotaque inglês, o pessoal que sou nordestino. Então a gente tem esse hábito de falar, eu brinco com o Paulo, falo, olha, o veinho tá voltando. Então a gente brinca daquela fase do veinho, que a gente brinca o Lula, embora esteja gente super inteiro, e da Dilma, assim, de toda essa formação. E trazer comigo meu menino, meu irmão mais novo, que se tornou PhD na USP, foi estudar na Universidade de Colômbia, também com bolsa de pesquisa. Porque a pesquisa no Brasil, pessoal, é feita por estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Se você corta bolsas no país, a ciência vai começar a capengar. Então, assim, eu gosto de agradecer, claro, sinto-se abraçada, um abraço bem forte, sinto-se um abraço bem forte mesmo. A gente está aqui, final de 2019 eu voltei para o Brasil, estava na Suíça, eu não queria ficar mais, na verdade pedi para quebrar o contrato, tinha que voltar para o Brasil, os meus amigos queriam me matar, se está maluco vai voltando para o momento mais difícil, mas eu tenho que voltar. E a gente está aqui com equipe, graças a Deus, estou com equipe, liderando a equipe, desenvolvendo vacinas, desenvolvendo tecnologias que eu fui aprender fora, graças ao Ciências Sem Fronteiras. Então, toda essa base tecnológica de desenvolvendo tecnologias super avançadas, que eu fui aprender lá na Universidade de Oxford, lá na Suíça, a gente está aqui desenvolvendo e a gente tem muita coisa ainda para fazer, porque a gente tem que dar algum resultado. E eu queria agradecer, assim, agradecer mesmo, sentir o abraço. O Paulinho vai encontrar o nosso velhinho lá e vai dar um abraço nele também, porque aí o abraço fica completo. E assim, eu recebi Paulinho, eu recebi muita pensão da Dilma, viu? Presidente, a senhora vê o que é o Brasil, né? O Gustavo ele saiu de Crenhenhen, no sertão da Bahia. Crenhenhen, o pai lavrador. O som, presidente. O seu som está fechado, presidente. Agora está aberto. Está aberto. O Gustavo saiu de Crenhenhen, no sertão da Bahia, e hoje é um cientista, PhD, pesquisador, que está ajudando a gente a desenvolver uma vacina no Brasil. E ele vem aqui trazer história
do seu governo, do seu investimento em ciência e tecnologia, do apoio que a senhora deu para milhares de estudantes brasileiros que podem ajudar o nosso país. E é isso que está faltando. Mas o Gustavo, acho que ele representou tudo no abraço, né, Gustavo? Olha, Gustavo. Abraço, presidente, mesmo de coração. Chamado abraço virtual. Abraço virtual. Mas sabe, Paulinho, eu tenho uma grande... Assim, sabe, eu tenho assim, uma grande... eu fico assim, absolutamente indignada com essa questão do Ciência Sem Fronteira. Porque eu estava falando no início que a gente tem de sair... O Brasil pode ser um país desenvolvido se ele tiver duas coisas. Tiver esse compromisso com a redução da desigualdade, ampliando a educação por causa disso, e se ele tiver um compromisso com a educação para ampliar a ciência, tecnologia e inovação. Agora, é óbvio, e essa é uma discussão que você vê ela ser feita sistematicamente em relação aos outros países, é óbvio que se você não tentar fazer aquilo que eles chamam em inglês de catch-up, ou seja, você tem de chegar aonde eles estão. Para você chegar aonde eles estão, você tinha de ter uma política educacional aqui interna no Brasil de qualidade, combinada com uma política de bolsas internacionais. Aonde? Nas melhores universidades do mundo. Para quem? Para todas as cadeiras científicas, as de engenharia, as de ciências médicas e as da ciência de natureza. E, obviamente, física e química e matemática, por suposto. E é isso, por exemplo, que os chineses fizeram ao longo da sua trajetória de 40 anos, de 30 anos, que explica como hoje eles têm 8 entre as 50 melhores universidades de engenharia do mundo, 8 estão na China. Isto não caiu do céu. Isto foi um processo em que eles formaram engenheiros no exterior, eles aplicaram recursos no país deles, isso que ele falou, como é que volta? Tem de voltar e tem de ter estrutura para poder trabalhar. Se não tiver estrutura para trabalhar, o cara não volta. O que acontece na China? Eles hoje eles formam mais STEM, o Science, Technology, Engineering, e M eu não lembro que se é medicina, não sei. Então, é ciência, tecnologia, engenharia e ciências médicas. Eles formam duas vezes mais do que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um programa que é um programa pequeno para o Brasil. Foram 100 mil pessoas só. É pequeno. Se você quer fazer isso em grande escala, sabe quantos Gustavo Cabral, doutor Gustavo Cabral de Canhenhen tem de ter? Olha, umas centenas, para não dizer milhares. Serão eles que serão o futuro desse país. Eles são cruciais. Então, eu fico extremamente triste, porque foi uma das primeiras coisas que o Temer acabou. A primeira coisa. E eu já sofri críticas muito fortes, porque era uma pretensão querer botar 100 mil pessoas no exterior. Já fui objeto de críticas ácidas, porque não percebe que isso o que ele sabe hoje é algo que é um ganho para o Brasil. É um ganho sempre e quando ele tiver espaço aqui. Se ele não tiver espaço aqui, não tem como ser uma coisa importante para o país. Mas ele, por si só, é uma vitória contra tudo, contra isso que ele falou. Porque ele tem toda a razão. Se você for esperar
que só os ricos se formem, os talentos você perderá. Então, o Estado tem de segurar que ele possa estudar. Porque senão ele não pode estudar, não, ele tem que trabalhar. E ninguém que trabalha e estuda vai fazer pesquisa direito. E aí, você sabe, Gustavo, se tem uma coisa que valeu a pena para mim hoje, foi escutar você falar. Uma parte eu não escutei direito, aí esforcei bem, porque para mim, vou te dizer, tá? Eu levo esse seu depoimento com uma alegria que você nem imagina. Porque é algo assim, isso eles não tiram de nós. Você, eles não tiram de você, não tira do país. Você é ali real, é uma coisa que nós, nesse processo todo, ganhamos. Então, eu fico até emocionada de falar contigo. Fiquei muito feliz de te ver. E obrigada por me chamar de Dilmãe, hein? A gente... Desculpa, Paulinho, desculpa. Não, fala, Gustavo, fala. É porque é muito forte para a nossa vida, assim. Às vezes as pessoas comentam assim, olha, foi você, foi isso, foi aquilo. E a gente precisa ser realistas. A gente precisa ser realistas. Para quem sai, para quem vem, para quem trabalha desde os 7 anos, para quem vai ter que trabalhar 8, 10 horas por dia, porque as pessoas falam, trabalho da dignidade ao homem, à mulher, não sei o quê, mas não a criança. Então, quando a gente sai dessa situação para pensar em ter uma educação de qualidade, para pensar em crescer na vida, os sonhos acabam. Quando a gente imagina trabalhar 8, 10 horas por dia e estudar, os sonhos acabam. É simples assim. Um dos das piores sensações assim, de minha vida foi quando eu não tinha esperança. Quando eu olhava, eu falava, e meu futuro? E eu morando aos 15 anos sozinho, acordando 3 horas da manhã para trabalhar. E você olhava assim e falava, e agora? Aí, de repente, teve aquela abertura, aquela palestra, assim, aquela fala do Lula de 2003, assim. Aquilo deu uma chacoalhada na gente, fora do comum. Porque o mito, assim, a esperança, ela é muito forte. Chacoalha mesmo. Você olha assim e fala, o quê? Eu tenho 21 anos, não terminei o 2º grau ainda. Eu sei, quer saber de as coisas vão acontecer. Eu não sei como ainda, mas vão acontecer. Porque você olha assim e fala, o quê? Eu também vou. Eu não vou ficar aqui, eu também vou. Para onde eu não sei, mas eu sei que eu vou. Então, de repente as coisas começam, iniciação científica, pessoal, você quer fazer mestrado? Eu falei, cara, eu quero só me manter na faculdade. Primeiro é isso. Depois eu vejo depois. E aí você vê, tipo, tem bolsa de iniciação científica, sobrevivia com R$30 por semana. De repente eu tinha uma bolsa de iniciação científica, que era R$240. Só falar é pouco? Eu falei, pouco? Eu tinha R$30 por semana. Dobrou o que eu ganhava. Comecei a estudar inglês. Imagina, eu fazendo um mestrado, tendo uma bolsa de R$1.200. O que eu vou fazer diferente? E de repente USP, Oxford, cara, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. E aí eu tenho que voltar para o Brasil. E é isso, presidenta e Paulinho, nada vai tirar isso nosso. Não, isso não. Bom, Gustavo, obrigado. A Dimeri está dizendo, Dilma, meu filho mais velho estudou 1 ano na Irlanda graças ao Ciências Sem Fronteiras. Sou muito grata. A Dimeri, que é lá de Ribeirão Preto. Eu chamo aqui, presidenta, porque na resistência tem uma juventude muito forte. Tem uma juventude que está na briga, está lutando, e tem aí os meios de comunicação alternativos. Então, eu quero chamar a Bruna Panunzio, que faz o Sextou. Bruna, chega mais para fazer aqui a tua homenagem à presidenta, essa juventude que está segurando a onda no nosso país. Cadê a Bruna? Para quem nós vamos passar o bastão, Paulinho? É isso, para quem nós vamos passar o bastão. Cadê a Bruna Panunzio, que faz o Sextou? Deixa eu ver se ela chegou aqui. Enquanto a Bruna chega, eu vou chamar a Fabiana Virgílio, que fez uma poesia para a senhora, que é vereadora lá em Araraquara. Fabiana! Oi, Fabiana.
Minha presidenta, você não tem noção de como eu estou neste momento, totalmente emocionada, muito feliz por essa oportunidade. Paulo Teixeira, meu deputado federal, é uma honra estar aqui. Em 2016 escrevi humildemente uma poesia para ti e que até então eu não havia tido oportunidade de ler para você. Então, de mãe, minha sempre presidenta, essa poesia foi escrita com muito amor para você. Dilma, fica, vai, fica por mim, fica pelo ProUni, fica pelo Minha Casa Minha Vida, fica pelo amor à nossa nação, fica pelo Bolsa Família, pelos assentados, fica para poder continuar aumentando o salário mínimo, fica, Dilma, por ter colaborado a reduzir a miséria do nosso povo brasileiro. Fica pelo Mais Médicos, pelo Ciências Sem Fronteiras, fica por ter ampliado o FIES, fica por ter criado a plataforma de estudos focados do Enem, fica pelo SISU, pelo Vale Cultura, pelo Estatuto da Juventude, pela reforma política, fica para garantir nosso Estado democrático de direito, fica por ter tirado o Brasil do mapa da fome, fica, querida, por tudo que foi citado e por muito mais, fica por ser a primeira mulher a ser presidenta e com essa alteração causar tanto estranhamento na língua portuguesa, e eu adorei, presidenta, adorei, porque só Saramago pode, fica por ser mulher aguerrida, fica por ser avó, militante, mãe, presidenta e honrada, fica para seguir nossa jornada a transformar o Brasil num mundo mais possível de oportunidades, fica para não retrocedermos, fica por mim, pela minha mãe, pela minha sobrinha e as que virão. Fica, pois você mantém os sonhos possíveis. Fica, pois você concretiza esses sonhos. Dilma Rousseff, minha sempre presidenta. Minha singela homenagem para você. Gratidão. Ô, querida, mas é lindo. Você vai me mandar, né? Como é que ela me manda, Paulinho? Não, ela manda para mim, para a senhora. A Fabi tem uma vida linda, presidente. Ela foi doméstica, ela cuidou de criança, se formou em direito e é militante da cultura, é vereadora agora lá em Araraquara e através de você, vereadora Fabi. em Araraquara? É. Sim, sou sim. Com muito orgulho, Dilma, que a gente está na coragem aqui. Estamos resistindo bravamente com a condução do Edinho e a Câmara Municipal tem respondido à altura. A gente está com muitos programas incríveis. Edinho, ele é uma pessoa muito de pensar a proteção integral, né? Então a gente criou o Bolsa Cidadania, ampliamos recentemente o Bolsa Cidadania aqui na cidade, ampliamos o aluguel social, criamos o Coopera Araraquara. Então, assim, a gente está bem alinhado nas políticas de proteção de vida. E eu fico muito honrada de, graças ao Paulo, poder falar um pouco sobre isso, porque, de fato, eu sou essa pessoa, assim como o Gustavo, que vem dessa classe trabalhadora desde muito cedo e hoje posso ter essa oportunidade de ser sido eleita pelo povo de Araraquara. Então, e honrar o Partido dos Trabalhadores, né? E você é um privilégio. Fabi, eu fico felicíssima de conhecer você. Felicíssima e estou muito orgulhosa. Mulherio não é fácil, tá? Uma mulher que... Não. Olha, Fabi, me dá orgulho, viu? Orgulho. Eu também. Orgulho de você, presidente. No coração. E, além disso, talentosa. Achei linda. Além de tudo, talentosa. Um beijo. Obrigado. Beijo, presidenta. Obrigada, Paulo. Um beijo, meu querido deputado. Obrigado. Quero chamar agora a Bruna. Bruna, você pode entrar agora, a Bruna Panunzio, que enquanto isso eu mando um abraço lá para o nosso querido Tomate de Ilha Solteira, Nabir Santos de Hermelino Matarazzo, o Albieiro, que está lá em São José dos Campos agora, e pergunto se a Bruna está pronta aí para entrar, que mostra aí essa nova juventude, ela e o Bruce, que faz o Sextou e que tem promovido debates impressionantes lá. Eu não sei se a Bruna teve algum problema técnico, mas nós vamos então partindo
aqui para o final. Se ela entrar enquanto a presidenta for concluindo, ela pode dar a sua fala aqui para a gente. Mas, presidenta, eu não sei se a senhora sentiu, mas nós terminamos em lágrimas aqui. Todos nós, né? Todos nós, né? Quer dizer, o Gustavo, a Fabi, eu... Olha, eu vou te falar uma coisa, Paulo. É uma coisa, assim, uma carga de emoção muito grande. Muito grande. Eu não sei nem o que eu te falo agora. Não é, sabe, é o seguinte, eu sinto, sabe, a força. Eu tenho certeza que esse país vai mudar. Eu sinto a força, a energia imensa que tem dentro de cada uma dessas pessoas e que vão conduzir a gente para um caminho, uma saída disso. Nós vamos superar isso. O povo brasileiro tem gente dessa qualidade que nós assistimos hoje. Eu fiquei muito agradecida a você, viu, Paulo? Muito, imensamente agradecida. Foi, para mim, um momento muito especial. Poucas vezes na minha vida eu senti, com a Fabi e com ele, eu fiquei encantada. Porque é uma história de uma conquista, né? E o que a gente queria é que as pessoas conquistassem. Esse é o problema. Não basta só, sabe, se reduzir, você distribuir renda, distribuir riqueza. O que você tem de dar é oportunidade também. E eu acho que o Ciência Sem Fronteira era isso. Acho que a Fabi está lá em Araraquara fazendo um trabalho com o Edinho, que só orgulha. Quem está... Eu fico muito orgulhosa de ter falado com a Fabi, e a Fabi ter me lido aquela poesia. Eu estou emocionado, não consigo falar muito mais não, viu, Paulo? Presidenta, eles, tanto o Gustavo quanto a Fabi, a sua fala serena, maravilhosa. Eu peço para... A Bruna está me dizendo que está entrando, vamos ver se ela entra agora aqui. Eles têm um programa, presidenta, que toda sexta-feira chama Sextou. E ali tem sido um espaço, eu conheci o Gustavo lá. Olha aí a Bruna. Oi, Bruna. Oi, Paulo. Obrigada pela oportunidade. Boa noite, presidenta. Boa noite, Bruna. Eu não Prazer em falar contigo. Para estar aqui com a senhora e com um deputado hoje. Bruna. Além de tudo, além de jovem bonita, né, o Paulo? Oh, que isso, presidenta. Fiquei até vermelha. Muito obrigada. E é mãe. Você já é mãe? Eu tenho uma filha, tem 8 anos, a minha pequena. Menina, que coisa! Obrigada, deputado, por estar chamando aqui, ter me chamado hoje, né? Obrigada, Dilma, por ter me aceitado aqui também, né? Ô, querido, eu tenho um prazer de falar contigo. Ô, Paulo, posso antes já fazer um jabazinho do Sextou? Que você já é praticamente um comentarista lá, né? Sou, pode fazer. Presidenta, a gente está te esperando no Sextou também, que é o meu programa na TV Democracia. E também lá no Tertúlia do Panunzio, por favor. Tá bom, eu estou me comprometendo aí. Já pode fazer pergunta, Paulo? Pode. Bom, primeiro, presidente, eu queria saber como a senhora tem visto essa possibilidade, né, do pedido do impeachment agora, do Bolsonaro, né? Olha, Bruna, eu estava até comentando isso com o Paulinho, nada mais justo que o Bolsonaro sofresse um impeachment. Agora, eu acredito que, pelo menos até onde a vista enxerga, as forças que levaram ele a ser presidente, tais como o mercado financeiro, uma certa elite brasileira, a mídia. A mídia, eu acho que dividida. Tem os que querem e os que não querem. Mas, de qualquer jeito, o partido militar, além disso, todas as
as forças de direita que o sustentam não estão interessadas que ele saia. E isso ficou claro para mim. Eu dou um exemplo que é esse recente, em que setores da elite financeira e econômica do país encontram com o Bolsonaro em plena pandemia, com 340 mil mortes, e simplesmente ele sai ovacionado, aplaudido. Eu não sei como alguém pode aplaudir qualquer ato ou qualquer atitude ou qualquer iniciativa do Bolsonaro, porque a situação do país é de catástrofe, é o caos. Nós vivemos hoje um negacionismo em que impera, né, sobretudo, eu acho que a única coisa que o Bolsonaro pensa é em se eleger em 22. Deus me livre. E em Ele, 22 endurecer. Também, né? Até lá, tudo que vier é lucro para ele. Agora, enquanto isso, se o povo morrer, não tem problema nenhum. Então, minha filha, eu estou numa situação bastante indignada. E como eu já respondi isso para o Paulo Teixeira, por que ele eu fico assim achando ruim de repetir tudo que eu disse. Porque as outras pessoas vão achar que eu sou louca. Não. Eu fiquei nervosa aqui, né? E aí eu queria perguntar para a senhora, Dilma, presidente, a senhora acha que quem foi o maior culpado da articulação no processo que a senhora sofreu? A Aécio Neves, o Rodrigo Maia, o Eduardo Cunha ou o Temer? Todos. Acho todos. Você conseguiu escolher representações de certos... Por exemplo, o Eduardo Cunha, ele era, naquele momento, a grande liderança dentro do PMDB. Né? O Eduardo Cunha articulou o golpe. O Temer se beneficiou do golpe. E como um bom traidor, o Temer parece que traiu também o Eduardo Cunha. Mas isso é só uma parte mais literária. Mas o que eu acho mesmo é que cada um deles tem a sua contribuição. Tanto é assim que a grande frustração pós-golpe de todos esses golpistas é que eles não são contemplados pelo golpe que deram. Aquela frase grega que dizia, não é frase, aquela parte da história grega que dizia o seguinte, que ao abrir-se a caixa de Pandora, o primeiro a ser devorado é quem abre. Né? Essa figura ela é interessante porque a caixa de Pandora era onde estavam guardados monstros terríveis, responsáveis pela destruição da humanidade. E quem abrisse seria destruído primeiro. Quando você vê o golpe de Estado, você veja o seguinte, ele foi dado para quê? Para que depois de quatro eleições presidenciais consecutivas, que nós tínhamos derrotado uma pauta neoliberal, uma pauta que queria impor essa reforma trabalhista que transformou os trabalhadores brasileiros em um precariado, em trabalhos intermitentes, que desqualificou completamente o trabalho, o mundo do trabalho no Brasil. Essa reforma da Previdência também, que tirou o futuro dos trabalhadores. Esse tipo de esquartejamento da Petrobras e essa destruição da floresta amazônica, abrindo a floresta para interesses tais como os interesses da mineração, enfim, tudo isso que nós impedimos durante 4 anos consecutivos, incluindo o teto do gasto, que corta saúde, corta educação, e só paga gastos financeiros, ou seja, só isso é garantido, o resto depende. É importante que a gente tenha clareza que, de uma certa forma,
o que aconteceu é porque eles perderam as esperanças de que, por processos eleitorais, eles chegariam ao poder. Como eles perderam essa esperança, logo após a vitória que eu tive em 2014, eles começaram o processo de impeachment. E quem defendeu, quem liderou o processo de impeachment, abriu a caixa de Pandora. E aí você veja, Aécio Neves, Eduardo Cunha, Temer e o outro que você falou? O Maia. O Maia. O Maia e o Temer sobreviveram parcialmente. O Temer teve aquele desempenho terrível depois de ser gravado, né? Tem uma gravação do Temer falando em propina. Sim. E o Maia saiu, eu acho que de uma forma bastante precária. Quem sucedeu ao golpe foi o Bolsonaro. Eles fizeram tudo isso e a ultradireita tirou da direita liberal o prêmio, que foi o governo do Brasil. Então, eu vou te dizer, os quatro, cada um tem o seu papel. Eu diria que, se tiver uma hierarquia dos maus, você podia botar, em primeiro lugar, o Eduardo Cunha e o Temer. E, em segundo lugar, Aécio Neves e, em terceiro lugar, o Maia. Sim. Bruna, nós vamos agora encerrando aqui. Eu quero agradecer você por ter vindo. Você já fez um convite para ela ir para o Sextou. E será maravilhoso. Imagina ela no Sextou. Né? Ela você vai ter... aceitou, né, deputado? Oi? Ela aceitou. Eu Aceitei, vou no Sextou. Ótimo aí. E é um programa maravilhoso. Eu queria agradecer, então, você, Bruna, agradecer o Enildo, a Neuzinha de São Miguel, o Bagatini de São Joaquim da Barra, Helena Palocci de Águas da Prata. Águas da Prata é a região de Aguaí. Eu quero lembrar, a presidenta Dilma tem raízes. Conheço Águas da Prata e conheço Aguaí. E São João da Boa Vista. E São João da Boa Vista, né? Então, quero agradecer a todas e todos que participaram aqui do nosso programa. Agradecer você, Bruna. E, presidenta, eu fiquei muito emocionado nessa transmissão aqui, para mostrar o amor que o povo brasileiro tem pela senhora, a gratidão e o reconhecimento do grande complô que está fazendo. Por isso que eu convidei a Bruna, que é uma jovem jornalista que é... E também para me prometer para a Bruna que eu vou no Sextou, né, Bruna? Também. Compromisso no ar, né, Bruna? No ar, a gente não nega. A palavra no ar a gente não nega, né, Bruna? Não nega. Por isso... Fala, Bruna. Eu ia falar que toda a minha solidariedade à senhora e ao Brasil, que a gente precisa tanto, né, deputado? É isso. Então, presidenta, muito obrigado por participar com a gente. Tantas mensagens de carinho que eu tenho recebido aqui durante a live, a senhora, de solidariedade, de reconhecimento e de esperança. Essa live aqui me pareceu uma live da esperança. Diante de um momento tão difícil, nós estamos no túnel, mas essa live me pareceu a luz no final do túnel. E a gente sabe que tem. Se tem uma coisa que hoje nós sabemos, pelo menos a minha geração, tem know-how em saber que tem uma luz no fim do túnel e que a gente chega lá. Agora, a gente precisa de andar, né? É isso, precisamos adiantar. Agora, Paulinho, eu quero te falar uma coisa. Eu te agradeço imensamente. Você fez uma das lives mais emocionantes que eu participei nos últimos tempos. Tá? Você tem aqui o meu reconhecimento. Você sabe disso, eu já tinha esta relação contigo. Hoje, ela cada vez mais se consolida. Eu te agradeço muito, Paulo. Paulo Teixeira, você é um grande deputado. E muito obrigado. Um grande ser humano,
que também é importantíssimo que a gente seja na política. E você é. Muito obrigado, presidente. A senhora é um ser humano gigante, querida, que marcou a vida de milhões de brasileiras e de brasileiros de novas gerações. E por isso que essa juventude que teve aqui hoje veio falar para a senhora. E nós queremos reacender a chama da esperança nesse Brasil. E vamos de Lula em 2022. Sem dúvida, vamos de Lula. Lula lá, né, Paulinho? Lula lá. Presidenta, muito obrigado. O túnel só tem Lula lá. Lula lá. Presidenta, ele não sei se ele está assistindo, mas o Dom Angélico... Eu gosto mais de Dom Angélico. Ele tem na casa dele uma foto sua ali. Ele me liga, nós falamos pelo telefone, eu, Dom Angélico. E ele diria para a senhora agora à noite o seguinte: um abraço de quebrar os seus ossos. Eu não sabia. Ele ainda não falou isso para mim. Eu vou falar para ele, Dom Angélico, quer fazer o favor de mandar o abraço de quebrar os ossos? Pode deixar, eu vou falar isso para ele. Tá bom. Querida, um abraço de quebrar os seus ossos. Boa noite a senhora e agradeço a todas e todos que participaram dessa live conosco, com a presidenta Dilma Rousseff. Agradeço a minha equipe de comunicação, que está ali torcendo, vibrando, e que espero que vocês não tomem todas essa noite de alegria, mas é uma alegria imensa mesmo ter tido... Tomem umas e outras. Umas e outras, está autorizado, então. Todas não, umas e outras. Umas e outras, tá certo. A presidenta Dilma autorizou. Boa noite, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, presidenta Dilma. E emocionado de ter participado dessa live com a senhora e dos depoimentos que nós ouvimos aqui nessa noite e da esperança que a senhora semeou. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Paulo Teixeira. Um beijo para você. Obrigado.